Furacão Milton também é assunto bastante procurado por aqui. Câmeras registram ao vivo a passagem do furacão Milton, considerado um dos mais perigosos dos últimos tempos por autoridades americanas pela Flórida, nos Estados Unidos. O fenômeno surgiu na costa mexicana e chegou ao estado na noite desta quarta-feira, com ventos superiores a 190 km por hora, segundo o último boletim do Centro Nacional de Furacões. Aí você confere algumas imagens do impacto da passagem, né, desse furacão, que começou como uma tempestade tropical, mas ganhou status de furacão depois ali. Ganhando força, né? Exato, passou para a categoria 3, que já é muito grave. Na verdade, a categoria 1 já é muito grave, né? Não, aí passou para 3, depois chegou a Isso. 5. Quando tocou o solo, reduziu para a categoria 3 também. Muitas casas aí foram atingidas também, porque passou bem ali no centro do estado da Flórida. E já foi noticiado que ele passou já pela Flórida e seguiu em direção ao oceano, né? Exatamente, mas a questão... Os danos, os prejuízos, olha só, a né? árvore que caiu aí em cima do carro, né? Esses pedaços de construções que voam também sempre causam muitos estragos, muitos danos, né, Thaís? Até aqui na nossa região a gente tem os temporais, né, que já causam estragos, já destelham casas. Imagina um já furacão, destelham, né? aí algumas regiões ficam bastante afetadas. Imagina um furacão desse, que é uma tempestade assim surreal de forte. E a gente tem acompanhado essa situação de perto, porque muitos amazonenses também, tem uma comunidade grande de amazonenses, né, manauaras, inclusive, que moram lá na Flórida. Nós estamos em contato com a jornalista Carla Marinho, que mora por lá também e já está relatando desde as primeiras horas de hoje o que tem acontecido por lá, e a gente vai tentar colocar contato com a Carla daqui a pouquinho para que ela conte realmente, para que ela dê ali o testemunho dela de como foi a noite. Ela mora numa das cidades que foram atingidas, numa das cidades que foi atingida aí pelo furacão Milton, e daqui a pouquinho a gente traz mais atualizações a respeito desse assunto também, porque é a perspectiva de uma amazonense, né? Sim. Uma amazonense narrando o fato, narrando algo que a gente não está muito acostumado, que é o furacão. A gente volta a falar, a gente lembra que já trouxe essa temática aqui na nossa nuvem de assuntos, né? A jornalista Carla Marinho mora na Flórida, onde o furacão passou, causando muita destruição, e relata momentos assustadores. A gente pode acompanhar agora. Olá, Ibrahim, Thaís, por aqui estamos bem, vencemos mais esse desafio, mas como você pode observar, tempo nublado, ainda bastante ventania, mas os trabalhos pós-furacão estão apenas começando. É que as equipes de resgate começaram as operações ainda durante a tempestade e seguem atendendo aos pedidos de socorro de famílias que ficaram ilhadas. Isso porque o furacão despejou uma quantidade de água nunca vista em algumas cidades. St. Petersburg, por exemplo, choveu cerca de 19 polegadas. É a maior cheia em 100 anos. Antes mesmo do furacão tocar o solo, os braços da tempestade, como chamamos por aqui, atingiram o estado com muita chuva e ventania, gerando a formação de um número recorde de tornados. Este fenômeno atingiu um condomínio de aposentados com casas móveis no condado de St. Lucie e 4 mortes foram confirmadas, mas essas mortes pelo estado já passam de 10. O furacão Milton atingiu a região costeira às 8h30 da noite de quarta-feira, perto de Siesta Key, na Flórida, como uma tempestade de categoria 3. Siesta é uma ilha barreira, próxima à cidade de Sarasota, onde também moram muitos brasileiros. Às 11 da noite de ontem, o olho do furacão estava a cerca de 75 milhas a sudoeste de Orlando, com ventos de 105 milhas por hora, tornando um furacão de categoria 2, de acordo com o Centro Nacional de Furacões. Milton foi o terceiro furacão em uma mesma temporada. E olha, a última vez que isso aconteceu foi há 150 anos. Cerca de 11 milhões de pessoas ainda correm o risco de inundações repentinas e mais de 3,3 milhões
continuam sem energia elétrica. O presidente Joe Biden disse que enviou milhares de agentes federais para as áreas afetadas antes da tempestade, incluindo mais de 1.000 membros da Guarda Costeira para apoiar o estado durante as operações de resgate. Já o governador Ron DeSantis disse que os danos causados pelo furacão Milton, felizmente, não são o pior cenário que estava sendo aguardado. A gente agradece as informações aí direto lá da Flórida, da jornalista Carla Marinho, que é a nossa jornalista parceira aqui do Sistema Encontro das Águas e fez esse material relatando lá todo o acontecimento dessas últimas horas, né, após a passagem aí do furacão Milton, que, claro, interessa bastante para a gente. A gente vê aqui, né, na nossa nuvem de assuntos, os amazonenses pesquisam bastante a respeito desse tema, claro, porque há também uma grande comunidade de brasileiros por lá, como a gente sempre gosta de lembrar por aqui.